muito esperto. Tá. Então, voltando aqui, na número 2 ele fala: analise as afirmações a seguir, as afirmativas a seguir, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai analisar elas. Oh, meu Deus do céu, professora, eu não tô acreditando que a senhora falou isso. Mas vai por mim, tem gente que vai ter marcado X nisso daqui, Deus castiga, tá? Porque isso aí quer dizer que você não leu o exercício. Então tá. Primeiro aqui, toda matéria é formada por partículas indivisíveis e indestrutíveis. E aí? Isso aqui está certo ou isso aqui está errado? Essa é verdadeira ou essa é falsa? Verdadeira. Verdadeira, isso mesmo. Considerando o modelo atômico de Dalton, né? Isso, que ele pede para a gente considerar só o de Dalton. Então, essa é verdadeira. Vamos pegar aqui. Ah, não tem um Vzinho, eu gosto de fazer um Vzinho. Tá, verdadeira. Vamos colocar aqui na frente. Ai, Jesus. Então, a 1 é verdadeira. A 2 diz o seguinte: átomos de um mesmo elemento podem apresentar diferentes quantidades de elétrons. Já está errada a parte do elétrons, né? Então, essa aqui é falsa, porque na época de Dalton nem existia o conceito... Nossa, falso. Nem existia o conceito de elétron. Então, falso. Essa daqui, para ela ficar verdadeira, ela teria que estar assim, ó. Átomos de um mesmo elemento, eles podem apresentar características iguais entre si, propriedades iguais entre si. Aí estaria verdadeira, né? Mas como não está assim, então é falsa. Terceira, átomos de elementos distintos diferem quanto ao número de elétrons. E aí? Falsa. Falsa também, né? Se fosse verdadeira, ele ia falar átomos de elementos distintos diferem quanto ao número de massa. Tá? Ele falaria da massa. Porque ainda não tinha o conceito de elétrons. E aqui o quarto e último. Nas transformações químicas ocorre rearranjo de átomos. E aí? Verdadeira. Verdadeira, tá? Verdade, verdadeira. Então, segundo Dalton, em uma transformação química, em uma reação química, o que aconteceria? Os elementos iriam simplesmente se rearranjarem. Mas eles não deixariam de existir, eles estariam ali somente rearranjados. Olha aqui o exemplo dessa teoria, né? Dessa afirmação, na verdade. A número 3. A representação a seguir mostra a combustão do carbono. Então, olha que legal. Carbono é essa bolinha cinza, mais oxigênio, que é aqui, ó, O2, que é o gás oxigênio, sofreu transformação química e formou CO2. Com base nessa representação, justifique como a teoria atômica de Dalton seria capaz de explicar a lei da conservação das massas. Então, olha só. Nada se cria, né? É só abreviando mesmo. A parte de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá dando para vocês lerem bacaninha? Aí eu prefiro que aumente um pouco. Vou aumentar, nem precisa falar nada, vou aumentar. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é a parte da lei de Lavoisier. Então, seguindo essa lei,
em uma transformação química, vou colocar numa transformação química, há o rearranjo dos átomos. Então, os átomos que existiam antes, olha que legal, os átomos que existiam antes foram rearranjados e eles vão existir depois de forma diferente, né? Um rearranjo diferente, e isso vai formar um novo composto, tá? Então, o rearranjo desses átomos formará esse novo composto. Até aqui tá tudo bem? Ou alguém tá tendo dúvida até aqui? Se tiver dúvida, pode falar, tá, gente? Não precisa ter vergonha, não. Qualquer duvidazinha que vocês tiverem, vocês podem falar. A gente para, explica e tira essa dúvida. Tranquilo, então, né? Ninguém tem dúvida. A hora que chegar o dia da prova, vai estar todo mundo falando, professora, tô com dúvida. Ai, não consegui, peraí, não consegui resolver. Por quê? Ah, não entendi. Ninguém tem dúvida, né? Eu vou seguir então. Se tiver dúvida, vocês vão ver. A número 6, eu creio que para vocês deve ter sido a mais complicadinha, né? De todas. Eu recebi só no WhatsApp, eu recebi 3 mensagens de alunos que não entenderam a número 6. E com certeza deve ter tido mais, mas tirou a dúvida com os outros colegas. Alguém que está online teve dúvida aqui na número 6? Até que ela foi um pouco tranquila, professor. Ah, professora, para mim não foi tranquila, não. Eu tive dúvida. Eu tive. Para entender a número 6, vocês precisavam levar em conta essa parte aqui, ó. Era essa informação crucial para vocês responderem a número 6. Então, vamos aqui. Ele explica o seguinte, que tem a representação, né, aqui dos dois sistemas, o inicial e o sistema final, que fala da combustão do acetileno. Até aqui, tranquilo, né? Até aqui é só informaçãozinha mesmo. Aí ele te dá aqui desenhos, lembrando que Dalton representava os elementos químicos por símbolos, né? Símbolos com desenhos, eram desenhos na verdade. E ele te deu aqui essa legenda. Então, nessa legenda você saberia, o carbono, ele está sendo representado aqui pela bolona com X no meio. O hidrogênio, ele está sendo representado pelas bolinhas pintadinhas de preto. E o oxigênio é representado pelas bolas brancas, tá? Na letra A, ele pede para quê? Ele pede para que você vá... Dá uma diminuída para eu colocar aqui na frente. Ele pede para que você coloque a fórmula química das substâncias, tá? Então, eu vou colocar aqui o primeiro desenho. Eu vou fazer só dos desenhos que estão diferentes dentro, tá? Não vou representar todos os mesmos desenhos. Por exemplo, ó, aqui eu tenho esses dois que são iguais. Então, por enquanto, na letra A eu vou representar uma única vez, tá? Porque esse elemento aqui, essa substância ou átomo composto, né, como o Dalton falava, é igual a esse. Mesmo desenho, mesmo composto. É a mesma coisa para essas bolinhas brancas, tá? Então, aqui na letra A, vamos lá. Eu tenho no primeiro desenho H ligado com C, C e H. Essa é a fórmula mais fácil para vocês responderem quando for esse tipo de exercício. Faça primeiro essa junçãozinha. No lugar das bolinhas, você coloca as letras que ele está sendo representado. Até aqui, deu para entender? Quem estava com dúvida? Eu entendi.
Beleza. Ok. O próximo desenho ali, né? Olha só. O próximo desenho, qual que é? Bolinhas brancas. Cada bolinha branca é representada por um oxigênio. Então, olha só, eu tenho 2 oxigênios. A professora não mudou muita coisa não, né? Bolinha branca, né? Não mudou não, tá? Posso deixar assim? Como nós estamos nesse início de conteúdo, pode, não teria problema nenhum se fosse uma avaliação em vocês deixarem desse jeito, tá? Não daria nenhum tipo de problema. E o que está aqui no sistema 2? A professora e o restante dos desenhos. Observem que são desenhos repetidos, desenhos iguais. E ele não quer, por enquanto, que eu coloque isso com a quantidade de mols. Ah, ele só pede para eu representar quem está ali dentro. Então, no sistema inicial, eu fiz. Agora, eu vou aqui no sistema final. Deixa eu pegar aqui. Aqui no sistema final, olha quem eu tenho. Eu tenho bolinha branca, bolinha com X, bolinha branca. E aqui eu tenho ele 1, 2, 3, 4 vezes iguais. Vou colocar aqui. Bolinha branca, que está ligada com carbono, né? A bolinha branca, que no caso é o oxigênio, ligado com carbono, ligado com oxigênio. Até aqui tá tranquilo. Gente, se não estiver entendendo, fala que eu paro. Não espera terminar a explicação para você perguntar, tá? Pode perguntar antes de terminar. Agora, olha esse outro desenho. Tenho hidrogênio, né? Que olha aqui. Da onde que eu tirei isso? Da legenda, tá, gente? Aqui dessa legenda. Eu tenho hidrogênio ligado com oxigênio e hidrogênio. Olha que legal. Tranquilo até aqui? Professora, eu coloquei de outra forma. Esse sistema final, eu coloquei CH2 e H2O. Estaria muito errado? Não, tá certinho. Eu vou até arrumar aqui agora. Vou arrumar a representação aqui para vocês, tá? Depois que vocês fizerem assim, só para entender quem é quem, né? Por isso que eu coloquei assim, para vocês entenderem quem é quem, aqui dentro desse desenho. Aí vocês podem vir para aquela representação da fórmula química. Então, na representação da fórmula química, ela tem uma regra na hora da gente colocar. É sempre o menos eletronegativo ligado ao mais eletronegativo, ou o cara que precisa de mais, perdão, né, gente? Menos, não, mais eletronegativo ligado ao menos eletronegativo. Ou o cara que precisa de mais ligação ligado com o cara que precisa de menos, na ordem de colocar. Professora, eu ainda não entendi. Não tem problema, tá? A gente ainda vai entrar nesse conteúdo sobre eletronegatividade, sem problema nenhum, tá? Então, primeiro aqui é o carbono. Quantos carbonos eu tenho aqui? Ali, eu tô falando dessa primeira fórmula química. Quantos carbonos eu tenho? 2. 2. Então, 2. Ah, Na primeira, eu tô falando do sistema inicial. Eu tenho 2. Então, peraí. Eu tenho C2. Da onde veio esse 2? Daqui, ó, gente. Tenho 2 carbonos, então eu represento aqui. O C está representando o carbono e o 2, quantos átomos desse elemento eu tenho. Então, C2H2. Entenderam aqui? sim, aham. Beleza. Oxigênio, né? Quantas vezes esse oxigênio está aparecendo em cada uma das fórmulas químicas? 2. 2 vezes. Coloquei aqui. Tranquilo? Todo mundo está entendendo? Se alguém não estiver entendendo, fala ou digita aí no chat que alguém lê e fala para mim. Qualquer dúvida vocês têm que falar agora, porque daqui para frente a gente vai trabalhar com fórmulas químicas basicamente em tudo.
Por isso que vocês precisam entender como é que a gente monta essa fórmula, tá? Da onde que está vindo, o que cada coisinha aqui dentro quer dizer. Então, oxigênio, tá? Oxigênio, 2. Então, O, que é o símbolo do oxigênio, e o 2. O 2 representa o número de átomos, tá? Maravilha! Qualquer dúvida, fale, a gente para e volta. E aqui no sistema final eu tenho Gente, sempre que apareceu o carbono, né? O carbono apareceu nessa fórmula, ele é o primeiro. Grava isso para a vida. O carbono apareceu, ele é o cara que vem primeiro. Então ali não tá OCO. Carbono apareceu, carbono vem antes. Então, carbono, ó, C. Professora, Fala. pode explicar a letra A de novo? Eu ainda tô na letra A. Eu só tô Não, mas a montando. primeira parte. Da onde veio os desenhos, essa partezinha Isso. aqui? Tá. Deixa eu pegar um negocinho aqui que eu acho que vai ficar legal. Olha só, para a gente fazer aquela primeira parte, né? Para nós fazermos aquela primeira parte, nós precisamos levar em conta essa informaçãozinha aqui. Essa legenda, tá? Aí eu tenho esses desenhos, beleza. Cada um desses desenhos aqui, eles representam uma letra. E essa letra tá aqui na legenda, olha só. O carbono, ou no caso, essa bolinha aqui com X, essa bolinha com X, ela é representada pelo carbono. Essa bolinha toda pintadinha de preto, essa pequenininha aqui, ela é representada pelo H. E essas bolinhas, essas bolonas, na verdade, né? Essas bolonas grandes aqui e brancas, elas são para representar o O, que é o oxigênio. Até aqui, conseguiu pegar essa parte? Segui. Aí, o que ele quer que eu faça é escrever a fórmula química. E para escrever a fórmula química, é você pegar e representar os elementos que estão presentes naquelas moléculas ou naquela substância. Aí eu vou fazer o seguinte, eu não preciso, por enquanto, fazer a representação de todas essas fórmulas aqui, de todas essas moléculas. Eu vou fazer assim, eu pego e represento primeiro aqui. Você poderia colocar o A2 também. Você escolhe um desses desenhos aqui para você representar. Eu escolhi começar por esse primeiro aqui, ó, esse de cima, que é bolinha preta, bolinha com X, bolinha preta. Aí eu fiz aqui essa primeira parte, ó, representando cada uma. Bolinha pretinha é o H. Coloquei aqui. Olha aqui, coloquei o H. Eu vou apagar aqui e vou fazer de novo essa parte. Coloquei o H. A bolinha com X é C. Da onde que eu tirei? Daqui da legenda, tá? Não vou tirar da cabeça assim, não. Eu tenho que ter essa informação no exercício. O exercício vai ter que te dar esse desenho para você saber representar. Bolinha com X, de novo, carbono. E a bolinha toda escurinha, toda pretinha, é o hidrogênio. Até aí, você entendeu? Entendi. Aí eu passo para o próximo desenho que está aqui dentro do sistema inicial. Olha só. Esses aqui são todos iguais. Aí eu vou pegar e vou representar aqui. Essas bolinhas brancas são representadas pelo O, né? Ou o O as representa. Coloquei aqui, oxigênio. Ó. Só que junto nessa bolinha branca aqui tem mais uma bolinha branca, que é outro oxigênio. E aí eu fui fazendo assim para as outras. Aí eu passei aqui para o sistema 2, ó. Passei para o sistema 2 aqui embaixo. Esse é o sistema 1. Vou colocar aqui, ó. Sistema 1. Acho que vai ficar melhor se eu colocar assim. Vocês conseguem entender, né? E aqui é o sistema 2. Aí no sistema 2, eu venho fazendo do mesmo jeitinho. Ó. Vou pegar essas moléculas aqui,
essas fórmulas aqui, esses desenhos que são iguais, e vou transformar o desenho em letra. Vou pegar essa legenda novamente e vou seguir aqui. Bolinha branca, quem representa? O oxigênio. Essa bolinha branca está ligada com bolinha com X. Bolinha com X é carbono. Beleza. Que continua ligado a uma bolinha branca, oxigênio. Coloquei. Aí eu vou para o outro desenho igual, né? Ó. Outro desenhos iguais. Aqui. Eu tenho bolinha preta, bolinha branca, bolinha preta. Então, bolinha preta, quem é que representa? É o hidrogênio, tá aqui. Bolinha branca, quem representa? É o oxigênio. Coloquei. E a bolinha preta de novo é o hidrogênio. Até aí, conseguiu? Entendeu? Tirou a Consegui. dúvida? Então tá, Tirei, obrigada. de nada. Agora vamos para o sistema 2 aqui, então, para a gente terminar de montar essa fórmula química. Maravilha? Até aqui, vamos lá. No sistema 2, eu tenho O, C e O. O, C e O, O, C e O. O, C e O. Tem carbono? Ele vem primeiro na fórmula, tá? Então, coloquei carbono. Quantos carbonos eu tenho? E aí? Um. Preciso colocar o número 1? Não preciso. Não. É o único número que a gente não precisa colocar, é o 1. Porque só dele estar ali, só da letra aparecer, tem que ter pelo menos 1, tá? Então, carbono 1. Oxigênio, quantos oxigênios eu tenho? 2. 2. Então, represento com número pequeno, gente, pequeno. Ele tem que ser número pequeno e embaixo, tá? Embaixo, não em cima, porque em cima a gente vai estar trabalhando com carga. Por isso que quem tá me mandando com ele em cima tá fazendo errado. É embaixo, do jeitinho que eu tô colocando aqui, tá? Ok? Mais H, quantos Hs eu tenho? 2. H2 e O. Olha que legal, eu tenho aqui acetileno, oxigênio, gás carbônico e água. Muito legal. Toda vez que a gente falar em combustão, o resultado é gás carbônico e água. Mas não é água, gente. Já me perguntaram isso uma vez. Não é aquela água líquida, não. Água molhada, né? Não é água líquida. É a água em vapor, tá bom? Você não vai colocar para queimar e de repente tem um líquido ali, ó. Nossa, tá molhando tudo aqui dentro. Pegou fogo, molhou minha casa. Não, tá bom? Não vai ter. É a água em vapor. Professora, eu fiz a fórmula assim, né, da mesma forma que você apresentou, só que eu coloquei o número de substâncias na frente. Você Por colocou um exemplo, número na frente, na né? parte do H2. Isso, eu Sei. coloquei 2H2, 4H2, tá certo? Tá. É que essa é a Beleza. letra D. Por isso que eu ainda não coloquei, mas eu vou colocar. Eu queria que vocês entendessem, primeiro de tudo, a fórmula. Como é que a gente monta. Aí agora na letra B, sim, nós vamos colocar sim. Ctrl C. Aqui. Ctrl C. Na letra B, peraí. Na letra B, ele pede o seguinte: coloque dê a equação química. Quando ele fala dê a equação química, ele pede para você representar todas as substâncias que estão ali dentro e quantas vezes essas substâncias estão mostrando a molécula, digamos assim. Quantas vezes a fórmula química está aparecendo? Quantos mols, tá? Quantos mols? Quanto de matéria? Mol é quantidade de matéria. Então, quantos mols
tem ali para cada substância. Ótimo. Vou colocar aqui. Quais as substâncias que ele tem ali? São essas. Então, aqui na letra B. São essas substâncias. Não vai dar certo aqui. Peraí. Eu vou colocar ali embaixo, que acho que vai ficar mais legal. Peraí. Aqui embaixo. Letra B. Gente, tô raiva quando essas correções acontecem aqui. Olha que trem. Vou falar pra você, dá vontade da gente falar umas... Quando acontece esses negócios, umas palavrinhas de baixo calão aqui, viu? Eu não falo porque não sou dessas. Beleza. Ai. Agora sim. Agora, quando ele fala em dê a equação química, nós temos que colocar quantas vezes essas fórmulas estão aparecendo. Então, eu já sei quem é quem. Eu fiz aqui na letra A para representar cada substância que tinha aqui dentro. Representei. Agora, eu vou contar aqui quantas vezes essa substância está aparecendo. Então, aqui, o C2H2, que é esse desenho aqui, ele aparece 1, 2 vezes. Então, eu coloco aqui, ó, 2C2H2. Eu tenho 2C2H2. Eu tenho 2 mols dessa substância. Certo até aqui, gente? Sim, aham. Aí, no caso, esse número 2 pode ser tamanho normal, né? O grande. Isso, ele deve ser, na verdade. Ele precisa ser de tamanho normal. Porque esse 2, não tem quando a gente vai lá em matemática e a gente faz aquela multiplicação? Sim, aham. Esse 2, ele está multiplicando esses caras aqui, porque ele está falando, ó, que ele tem 2 vezes esse cara. É como se fosse uma partezinha de matemática. Certo? Certo. Agora eu vou para o próximo. Próximo desenho é o O2. Eu tenho aqui, esse é o desenho do O2. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 O2. Oh, caçamba. 5 O2. Até aqui tá indo tudo certo ou tem alguém com dúvida? Por mim tá de boa. Gente, Pra mim também. tá. Caso você não esteja entendendo da onde eu tô tirando esses números, saiba que não é da minha cabeça só, tá? Mas vocês precisam perguntar. Vamos para o próximo aqui, então. Esse CO2, ele é representado aqui nesse desenho. Olha que legal. E eu tenho quantos desenhos desse? 1, 2, 4. 3, 4. Tenho 4 desses desenhos. Perfeito. E o H2? 2. 2. Maravilha. Maravilha, tá perfeito. Tá perfeito. Isso daqui, inclusive, ele tá me dizendo, ó, vamos contar aqui. Eu tenho no início, eu tenho 1, 2, 3, 4 bolinhas com X. Isso quer dizer que eu tenho 4 átomos de carbono. 4. Olha no final. 1, 2, 3, 4. Então, aqui já está sendo aplicado a lei de Lavoisier também. A quantidade que entra é igual à quantidade que sai. Viu que legal? Se a gente for contar as outras bolinhas, elas vão dar exatamente igual no início e no final. Certinho? Certíssimo. Certo? Então tá. Letra C.
Letra C, de coração. Pede o seguinte: como a teoria de Dalton explica as relações de massa nas transformações? Use a representação para desenvolver sua explicação. Então, só da gente olhar, só de nós olharmos, gente, tem um vício, ó, acabei de falar, tem um vício em falar a gente, tá? Mas não é a gente, é a gente. Mas ainda assim, não consigo tirar. Nós precisamos deixar de lado o agente. Vamos lá. Letra C. Como nós explicaríamos isso daqui? Observando somente os desenhos, tá? Os átomos foram rearranjados e formaram novas substâncias. Então, os átomos se rearranjaram e formaram novas substâncias. A quantidade que eu tinha no início é igual à quantidade que eu tenho no final. E aí? O que vocês colocaram aqui? Professora, eu coloquei assim, que as massas não mudaram porque os átomos apenas se reajustaram e todos os átomos presentes no sistema inicial da representação permanecem no final. Isso, vou até colocar aqui, ó, todos os átomos do sistema, vou só botar um sistema inicial estavam no sistema final. Perfeito. Ó, só acrescentei. Mais alguém? Eu coloquei a teoria de Dalton afirmava que nas reações químicas ocorre apenas o rearranjo dos átomos. Perfeito. Mais alguém colocou alguma coisa um pouquinho diferente do que nós já falamos aqui? Nós, como vocês são tímidos, se em sala de aula fossem 1/3 do que vocês são tímidos aqui, eu tenho certeza que o professor ia conseguir dar aula sem querer arrancar os fios de cabelo. A número 17 da página 87. Muitos isótopos radioativos são eficazes em alguns métodos de diagnóstico. O iodo 131, por exemplo, é usado no mapeamento da tireoide. Com relação a esse isótopo, pede-se, letra A. Agora, antes de tudo, antes de qualquer coisa, você precisa entender a pergunta. Ele quer saber com relação a esse isótopo. Ele quer saber do isótopo. Ele não quer saber do normal, não, daquele que está lá na tabela só. Ele quer saber do isótopo. Qual é o danadinho desse isótopo? Vamos pegar aqui. É o iodo. Eita, me dá raiva quando eu faço isso. É o iodo o quê, gente? Qual é o iodo aqui? Não vai não, né? Você não vai fazer isso. É o iodo 131. Ainda valeu, vocês me deixaram no vácuo legal aqui agora, tá? Só por isso, na hora de fazer a prova também, eu vou fazer ela pensando em vocês me deixando no vácuo. Vocês vão ver. Na hora que vocês estão, ai, não entendi. Eu vou falar, não sei. Ah, não sei. Pode deixar. Beleza. O que é isótopo? Aí lascou-se, né? O que é isótopo, pessoal? Alguém sabe qual é a definição de isótopo? É aquele que possui mais prótons que o normal? Ou sofreu alteração no número de prótons? Não. Isótopos, eles têm mesmo número de prótons,
e diferente número, tá? Diferente número de massa. Ele tem o mesmo núcleo, digamos assim, né? Ele tem o mesmo núcleo, a mesma quantidade de prótons. Iso é igual, tá? Iso é igual. Topos vai ficar sendo prótons, tá? Então, ele tem o mesmo número de prótons e o número diferente de massa. O iodo, 131, ele tem o mesmo número atômico. Porém, a massa dele, olha só, a massa do iodo normal é 127. A massa desse iodo é 131. Beleza? Tinha uma coleguinha de vocês que perguntou onde era usado isso na vida, né? Onde vai usar isso? Tá aí, ó, gente. Esses exercícios eu já escolhi pensando esses dois últimos, né? Para que vocês pudessem ver a aplicação desses elementos, tá? Então, todos eles têm uma aplicação no nosso cotidiano. Às vezes a gente nem sabe, mas tem, né? Ai, que dor nas costas. Ok. Agora sim, letra A. Vamos aqui para a letra A. Qual é a pergunta da letra A? Ou o que ele quer que eu faça aqui na letra A? Ele quer número de prótons. Maravilha. Para você fazer isso daqui, você teria de ter uma tabela periódica. Deixa eu tentar abrir uma tabela aqui. Tabela. Vamos ver. Tabela. Agora é 600 anos até abrir. Vou colocar aqui. O iodo, ele está falando do iodo. Vou diminuir aqui, não, vou aumentar. 53. E aqui é o 131. Beleza. Tá aparecendo aí para vocês ou não? Não compartilhar, vamos compartilhar. Agora tá aparecendo, né? Agora sim. Tá. O iodo tá bem aqui, ó. Cadê o maisinho? Tá bem aqui na família 17. Olha que legal. Número atômico dele é 53. Lembrando que quando aparecem esses dois números, o menor é o atômico e o maior é a massa. Então, o número atômico dele é 53 e a massa dele é 126,9, que nós arredondaremos para 127. Então, o número atômico dele é 53. Coloquei aqui. Vou até... Tá? 53. Ai, ficou feio. Melhorou. Não gostei não. Pera aí que eu vou tirar esse trenzinho colorido aqui. Sem cor. Eu vou mudar aqui. Eu sou dessas. Nossa, eu mudei tudo, né? Ô, pessoa. Ô, Jeová, me dá força. Beleza. Agora vem a pergunta, né? Ou agora vem as perguntinhas aqui. Primeira coisa que ele está perguntando, qual é o número de prótons? Número de prótons. Qual é o número de prótons aqui, pessoal? E aí? 53. 53. Maravilha. Qual é o número de nêutrons? Vai ser o número de massa menos o número de prótons, que vai dar 78. Vai dar 78, né? É isso mesmo? Eu coloquei 76. Você colocou, acho que 76 porque você usou a massa anterior dele. Você usou a massa do 127.
Aí ele vai dar isso mesmo, mas nós temos que levar em consideração que ele quer saber desse isótopo, tá? Ele quer saber do iodo 131. Então eu tenho que levar em conta a massa que ele está me dando. Certo aqui, gente? Certinho. Beleza. E o número de elétrons? Ó, símbolo do elétrons é E minúsculo com menos. Esse E aqui, tá? Até no, quando vocês forem fazer no caderno, né? Um Ezinho de forma menos. Então, o número de elétrons, porque ele está falando do isótopo, nós temos que levar em consideração aqui o que, pessoal? Nós temos que levar em consideração que esse iodo 131 é um ânion. E o iodo, ele ganha um elétron. Então, se ele ganha um elétron, olha só, quando ele é neutro, prótons e elétrons são iguais. Elétron é carga negativa. Se ele está ganhando uma carga negativa a mais, quantos elétrons ele tem? Isso mesmo, Adrian, 54. Isso mesmo, Emanuel. Beleza, letra A está... Professora, Fala. eu não entendi muito bem por que que deu 54. Eu achei que seria o mesmo número dos prótons. O isótopo, ele é um ânion. Por isso que ele... ânion é quando ele está com a carga, tá? Porque ânion, ele está recebendo. E o iodo sempre recebe. Ah, sim. Letra B. Na letra B, ele fala qual é o número atômico. Olha o símbolo do número atômico. É um Z. Z. Qual é o valor do número atômico aqui? Olha que pergunta difícil. 53. 53, porque número atômico é igual a número de prótons. Número atômico e número de prótons não vão mudar. Certinho? Eu Certo. assisti uma série que eu sempre me interessei pela catástrofe de Chernobyl. E a HBO fez uma série perfeita chamada Chernobyl. Gente, parece que você tá dentro do acidente. Você se arrepia, pelo menos eu, Nossa, né? professora, eu já assisti, eu amo. É Ela é muito de boa. arrepiar. São 5 episódios, gente. Mas você aprende tanto. Tem coisa que nem na faculdade eu ouvi falar. E eu assistindo aquilo lá, eu sempre tive dúvidas, mas nunca tive aquela, sabe, quando você tem dúvida, mas nunca acha algo legal para explicar aquelas coisas. Eu sempre tive dúvida de como funciona um reator nuclear. E assistindo essa série, ele fala, quando ele está explicando ali pro cara sobre o acidente, ele explica, você fala, cara, então é assim que funciona, olha que coisa. Assim, é perfeita. Ela é Muito perfeita. incrível. Eu fiquei Ela muito é triste que só tem 5 episódios, eu queria mais. Então, para matar a vontade, nós vamos assistindo aqueles documentários, né? Tem um documentário que mostra, se eu não me engano, foi feita pela Globo, né? A propaganda aí, mas se eu não me engano, foi feita pela Globo, esse documentário onde eles vão até Chernobyl. Acho que em 2000 e Já alguma assisti coisa. também esse daí. Muito bom, Eu gente, assisti até tudo essas hoje. coisas. Oi? Assisti tudo essas coisas de Chernobyl porque eu acho uma história muito interessante. Pois é, Ele eu sou tem. encantada. E tem um filme brasileiro, gente, que retrata o acidente em Goiânia, sobre o Césio Césio 137. 137, É o né? nome do filme, tá? Césio Eu já assisti 137. também. É outro. Gente, eu não sei vocês, mas eu assisti esse filme, eu ficava olhando e falava, cara, olha como é que foi tão bem retratado, mas foi tão bem retratado que parece que você tá lá dentro. Tipo, os caras acharam um negocinho, aí o trenzinho brilha no escuro, legal, legal, vou usar isso aqui. Mostrou para todo mundo, morreu um monte de gente. Gente que só teve contato porque estava no ônibus. Césio é CESIO 137. É muito, muito, muito bom.
Fala de química, Documentário fala de também. física, fala de tudo. Oi? Os documentários do Césio 137 também, que é muito bom. Ah, sim. Dos documentários são bons também. Mas o filme, nossa, cara, ele retrata muito bem, porque ele foi bem trabalhado, inclusive a parte das pessoas envolvidas. Você olhava e falava, cara, mas você é burro, como é que você tá com esse trem? Como é que a gente acha um trem brilhando à noite assim e fica mostrando do nada? Tipo, tá brilhando sem estar na tomada, nada. Mas é uma coisa que acontece mesmo, né? Quando a gente não tem informação. Então, gente, olha só, brilhou no escuro, não é materialzinho de neon que você compra e faz ele brilhar, sai fora, corre, corre, porque provavelmente é radioativo. Sai fora, não E encosta. nem tentar abrir uma máquina de raio-x, né, Pois professora? é, Que qualquer você vai achar máquina. abandonada. Encontrou Não tem nada máquina ali, que é não. coisa de hospital, sai fora também, nem entra, vai embora. E é bom para entender, vai que algum de vocês aí resolve ser um técnico de radiologia, que é aquele pessoal que trabalha só com raio-x. Eu aconselho, gente, assista a série Chernobyl, da HBO, assista esse filme do Césio 137. Tem um filme chamado Chernobyl, Sinta a Radiação, não assista, uma porcaria extremamente Sim mentirosa. mesmo, viu? É horrível. Nossa, muito mentiroso. Nossa, mas mentiroso demais. Pra vocês terem uma ideia, a série da HBO foi tão boa que teve partes que eu não consegui assistir. As partes onde o pessoal saía pra matar os animais, eu não dei conta, eu pulava. Ou eu deixava no mudo e deixava passando. Vou Assisti olhar tudo, essa assisti série aí duas que você vezes, falou. professora. Hã? Assisti 2 vezes essa daí, a Chernobyl. Tem uma também, se eu não me engano, é na Amazon Prime Video. Mas não achei muito interessante, não. Mas é com Meio esse diferente. mesmo nome? Se eu não me engano, eu vi um filme. Eu não. É com esse mesmo nome. Só Eu não que lembro se ela, foi lá ou ela se foi na Netflix. Vou dar uma olhada. foi na Amazon, eu acho. Vou dar um. Ela é naquelas línguas velha estranha lá, alemão, ucraniano, sei lá. Então provavelmente é na Não, Amazon. não Que dá eles pra gente entender nada. Eu tentei coloca procurar ela, legendado, a tradução, criatura. né? Não tem legenda, professora, eu já coloquei. Não tá, então Já aí tentei é a Amazon assistir. mesmo. Aí fica meio complicado, né? Que a Como é que eu Netflix, vou pelo entender? menos isso ela faz, né? Ela sempre te dá legenda. Não, pelo menos isso, né, professora? Depois de arrancar tudo do catálogo. Verdade. Então, olha só, Amazon e Netflix, por favor, esse pessoal aqui que está assistindo a aula, dá um desconto aí, né? Dá um mês grátis para todo mundo que vai ficar top. A gente faz mais propaganda de você. Beleza. Tá. Essas séries, esses filmes que nós falamos eram sobre o conteúdo, tá, gente? Então não vamos sair do negócio, não. A gente, né, nós falamos, comentamos para que vocês assistam e entendam, dá para entender muito da nossa matéria. Principalmente isso que nós estamos vendo agora. Então, por isso que nós entramos nesse tópico. Mas já acabou também. Vamos para o exercício 20. Olha que legal, o 20 está falando do seu dia a dia ali, ó. Ali. Por meio de alimentos, o organismo humano recebe vários íons essenciais ao seu bom funcionamento. Lembrando, íons são elementos químicos que ganham ou que perdem elétrons, tá? Íons são elementos químicos que ganham ou perdem elétrons. Acabou. Esses íons desempenham papéis específicos. Olha que legal. Ele aqui, gente, eu amo esse exercício. Ele fala aonde você usa vários desses íons. O Ca2+, que é o cálcio. Ca2+. Professora, mas como é que eu vou saber o nome desse cara? Eu vou falar um negócio para vocês, é um segredo, tá? Tem um material chamado tabela periódica. E por incrível que pareça, na tabela periódica, ele vai te dar o símbolo, que é esse carinha, o Ca, e ele vai te dar o nome do que ele é, tá? Então, caso você não saiba o que significa, é só pegar a tabela, tá, gente? Assim, com todo amor do que vocês têm no coração, pega a tabela. Então, Ca2+.
Formação de ossos e dentes. Formação de ossos e dentes. O K+, Na+, Cl-, Mg2+. Então, potássio, sódio, cloro e magnésio. Funcionamento dos nervos e músculos. Ai, me deu cãibra. Nossa, eu tô tendo tanta cãibra. É falta de potássio, tá? Falta de potássio. Ferro 2+, ferro 2+, formação dos glóbulos vermelhos. Olha só, formação dos glóbulos vermelhos. Acho que é hemoglobina. Formação dos glóbulos vermelhos. O ferro 2+, ele vai estar trabalhando na tua anemia. Você tá amarelado, o seu olho aqui tudo amarelado, você não se alimenta direito, falta de ferro. O pessoal de antigamente, minha avó mesmo, ela fazia isso. Ela pegava um prego, gente. Ela pegava um prego, ela colocava dentro da maçã, ela lavava, né? Bem lavadinho, dava uma ferventadinha nele para tirar o que tinha de ruim. Colocava dentro da maçã, colocava na geladeira e deixava algum tempinho ali, né? Às vezes 1, 2 dias. Depois ela pegava, tirava o prego, cortava essa maçã e me dava para comer. Por quê? Porque o ferro oxidava na maçã e aí eu ingeria os íons, né? Eu ingeria o ferro 2+. Então, quando eu estava com anemia, minha avó fazia isso. Tem gente que colocava dentro do feijão um preguinho para cozinhar, depois tirava, né? Claro, tira o prego, você não vai comer o prego, por favor, tá, gente? Preste bem atenção, você não vai comer prego. Se alguém um dia mandar você chupar prego, você fala, muito obrigada, isso é uma dica valiosa de saúde, tá? Farei, caso eu tenha anemia. Viu? Olha que maravilha. Iodo menos, funcionamento da glândula da tireoide, tá? O iodo menos, funcionamento da glândula da tireoide. A tireoide, ela trabalha no nosso metabolismo, tá? A parte onde você vai queimar as suas calorias. CO2+, cobalto. Zinco 2+, que é o Zn. Cu, olha que legal, Cu2+, é o cobre, tá? Que vem do latim cuprum. Mg2+, nós já vimos ali que é o magnésio. Atuação das enzimas. E aí tem várias atuações, né, para essas enzimas. Ótimo, toda informação maravilhosa. Letra A. Dê o número atômico e de elétrons do íon iodeto. Então, nós já respondemos até na de cima. O iodeto, que é esse cara aqui. Olha só o íon iodeto. Dê o número atômico. O número atômico do iodeto, gente, qual que é? (53). Esse Adrian não fala, mas ele digita que é uma beleza. 53. E o número de elétrons do íon iodeto? Número de elétrons do íon iodeto. 54. Ixi. 54. Por quê? Porque ele é íon. Olha só, ele é I-. Carga negativa quer dizer que ele aumentou o número de elétrons, porque elétrons são negativos. Quando a carga é positiva, quer dizer que ele está com menos elétrons do que prótons, que é positivo, tá? Prótons é positivo. Então, quando ele está positivo, eu tenho menos elétrons. Quando ele está negativo, eu tenho mais elétrons, tá? Então, o número que seria aqui, ó, no neutro, prótons e elétrons são iguais. Quando ele é menos, o número de elétrons aumenta. Quando ele é mais, o número de elétrons diminui. Maravilha. Entendi. Agora, gente, para vocês responderem as outras, teria que pegar a tabela. No livro de vocês, na página 105, tem. No livro de vocês, na página 105, ele tem... Ixi, deu uma travada aqui na minha tabela. Agora sim.
Para vocês fazerem aqui, quais são isoeletrônicos? Vou colocar aqui, primeiro de tudo, o que é isoeletrônico? Gente, Professora, onde que eu ia saber disso? No livro de vocês, tá? Por isso que eu perguntei. No livro de vocês tem o que significa isoeletrônico. Acho que eu escrevi alguma coisa errada, eu não estou conseguindo ver. Isoeletrônicos. Ah, tá. Acho que é porque meu computador não tem essa palavra ainda. Isso aí, vamos adicionar. Beleza. Isoeletrônico é quando ele tem elétrons iguais, mesmo número de elétrons. Elétrons iguais. Tipo aqui, eu vou colocar todos esses aqui. Vou ter que olhar lá na tabela um por um, pegar o número atômico e colocar o número de elétrons. Número atômico e número de elétrons. Depois eu vou olhar quais aqueles que têm o mesmo número de elétrons. Aí eu falo, fulano e ciclano são isoeletrônicos. Vamos colocar aqui, então. Ó, o Ca, 2+. Ca, 2+. Eu vou primeiro colocar eles aqui, depois eu vou lá na tabelinha pegar com vocês, tá? Depois vem o K+. Maravilha. Depois do K+, eu tenho Na+. Depois do Na+, eu tenho Cl-. Maravilha. Depois do Cl-, quem que eu tenho ali? É Mg, né? Mg, 2+. Mg, 2+. Depois eu tenho ferro. Ferro o quê? 2+. Depois do ferro 2+, deixa eu subir aqui para eu ver, eu tenho o iodo menos. Iodo menos. Depois do iodo menos, eu tenho cobalto 2+. Cobalto, não lembro o nome daquele Kowalski. Lembra muito o Kowalski lá dos monstros S.A. Pinguim de Madagascar, não é? Ai, gente, eu sempre Eu lembrei na É hora. Pinguim de professora. Madagascar. É isso aí. Nossa, muito louco. E tinha um aluno, tinha não, né? Acho que ele ainda tá no 3º ano. Se não me engano, o sobrenome dele é Kowalski. Nossa, imagina, em sala de aula, né? Ai, caramba, acho que eu coloquei aqui. 2+, zinco 2+. Cu, cobre 2+. Cobre 2+. E o Mg. O Mg eu não vou colocar de novo, né, gente? Porque já tá aqui em cima, é o mesmo elemento. Agora, eu vou aqui olhar na tabela periódica. Tem que olhar um por um na tabela periódica para eu saber o número atômico. Beleza. Eu vou olhar aqui os primeiros com vocês, só para podermos mostrar a vocês, né, como é que vocês vão fazer para encontrar na tabela. E aí depois eu vou só falar aqui o número, porque senão vai demorar muito. Maravilha. Então vamos começar aqui pelo Ca. O Ca tá bem aqui, ó. O Ca. Nessa tabela periódica, toda tabela periódica tem essa partezinha aqui que é chamada de legenda. Na legenda, ele está dizendo aonde naquela sua tabela você vai encontrar o número atômico, símbolo, nome, peso atômico, que é o mesmo que massa, tá? Massa atômica. Beleza. É só você ler a legenda ali. Então, sempre que você pegar uma tabela periódica, primeira coisa, encontra a legenda. Porque tem tabela que o número atômico é aqui, ó. Igual essa minha, né? Essa minha, o número atômico é no superior esquerdo. Tem tabela que ele é no centro. E algumas ele é na lateral. Ou na lateral. No superior direito, tá? Então, sempre leia a legenda.
Nessa minha tabela, ele está falando que o número atômico é aqui em cima, à esquerda. Então, o número atômico do meu magnésio, né? Do magnésio, ó, meu magnésio, eu sou dona do magnésio agora. Então, do meu magnésio aqui, tá falando que o número atômico dele, ou, né, número de prótons, vou colocar a letra P, número de prótons dele é igual a 12. Tá? Coloquei aqui, número atômico é igual a 12. Até aqui, entendeu aonde foi que eu tirei? Da onde foi que saiu esse valor? Se alguém não entendeu, tem A que senhora falar não agora. colocou o cálcio no magnésio, não? Eu acho que eu fiz isso. Nossa, você tá prestando atenção mais que eu. Tô. Gente, o cálcio é número atômico 20, tá? Nossa, agora eu tô com vergonha. Ai, gente, era pegadinha para ver se vocês estão prestando atenção. Então, vamos aqui. O número do potássio. Agora é o número do potássio. O número do potássio, agora vamos conferir, né? Olha o número do potássio. Potássio é a letra K. Número 19. Vamos confirmar. Potássio K19. Potássio K19. Opa. Cadê? Aqui. Potássio, letra K. Símbolo do potássio é o K. Número de prótons é 19, que é a mesma coisa que número atômico. Agora vamos para o Na. O Na é o sódio. Cadê o Na? Olha aqui que legal. O Na tem número atômico igual a 11. Número atômico igual a 11. Tá? Número atômico igual a 11. Professor, por que você está colocando a letra P e não Z? Porque representa a mesma coisa e P é prótons. E acho que vai ficar legal. Cl. Vamos olhar aqui no Cl. Olha que legal aqui o Cl. Deixa eu tirar meu negocinho da frente. O Cl está bem aqui na família 17, na penúltima coluna. E o Cl tem quantos aqui? 17. Tá? O número atômico do Cl é 17. Alguém está com o microfone ligado, tá bom? Número atômico aqui é 17. Beleza. Agora eu vou colocar direto, que eu já mostrei para vocês como que vocês vão olhar. Alguém tem alguma dúvida de como é que vocês vão olhar ali na tabela? Não, né? Se tiver... Nenhuma, professora. Se alguém tiver, só falar que eu volto ali. Então, o ferro é 26. O iodo nós já tínhamos visto. O iodo é... iodo 53. O cobalto, cadê o cobalto? Onde eu coloquei o cobalto é 27. Vamos conferindo aí, tá? Com a tabelinha de vocês. Vai que eu falo errado. O número do zinco é 31. Deixa eu confirmar, não. É 30 ou 31? Confere aí pra mim. Eu acho que é 30. 30. 30, beleza. E o do cobre, o número do cobre é 29. Beleza. Ok. Acabou aqui? Claro que não. Eu ainda não fiz o número de elétrons. Vou até mudar de cor aqui para eu fazer o número de elétrons. O número de elétrons, vamos colocar aqui. Elétrons é E menos. Então, o número de elétrons, vou copiar e colar aqui em todas. Uhum. Beleza, coloquei aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. O número de elétrons, você primeiro tem que pensar assim. Eu tenho o número de prótons e o número de elétrons em um átomo neutro são iguais. Quando ele tem carga, quando ele tem mais ou ele tem menos, eu vou fazer, né, essa análise. Se esse átomo fosse neutro, ele teria 20
números de elétrons. Ele teria 20 elétrons. Só que ele está falando o seguinte, ele tem carga 2+. Para ele ter uma carga 2+, quer dizer que eu tive que tirar elétrons. Quando a carga é positiva, ele está saindo elétrons. Então, se ele neutro teria 20 elétrons, ele 2+, tem 2 elétrons fora, né? Então, ele tem elétrons igual a 18. Entendeu? Entendi. Tranquilo? Agora aqui, o K+, né? Se fosse só K sem carga em cima, número de prótons e número de elétrons seria iguais. Então, seria 19 prótons, 19 elétrons. Ele tá mais, esse mais ali quer dizer que ele tá um elétron, ele tá com um próton a mais, né? Então, se para ele ter um próton a mais, quer dizer que ele tem um elétron menos. Então, saiu esse elétron. Positivo, está saindo esse elétron. Então, se era 19 com ele neutro, com ele mais, né? Mais 1, quer dizer que ele é 18. Beleza? Ninguém falou nada. Então Beleza, professor? o Na+, ele tem 11 prótons e para ele ter, né, para eu saber o número de elétrons, eu levo a carga em consideração. Ele neutro seria 11 prótons, 11 elétrons. Como a carga dele é mais 1, tá dizendo que ele está tirando, né, tá saindo um elétron para que ele tenha prótons a mais. Então, aqui eu tenho 10 elétrons. Por que 10 elétrons? Porque ele tirou um elétron lá da carga dele, tá? Lá da eletrosfera saiu. Tchau, obrigado. Não cabe você aqui agora, não te quero. O Cl, ele é 17 prótons. Só que tem um detalhe, eu tô falando do Cl-. Então, Cl- quer dizer que eu tenho carga negativa a mais, tá? Do que o prótons. Se ele fosse neutro, ele teria 17 prótons, 17 elétrons. Como a minha carga é negativa, está dizendo que eu tenho um elétron a mais do que o normal. Então, ele tem 18 elétrons. Ele tem 18 elétrons. Beleza. Aqui, número de prótons do magnésio é 12 e o número de elétrons dele é 10. Por quê? Porque ele é 2+. 2+ está saindo essa carga, né? Está saindo essa carga, não. Está saindo 2 elétrons para ele ficar com 2 prótons a mais. Então, esse mais aqui, gente, e esse menos, ele representa qual carga está maior e quantas vezes. Né? Quantas vezes não, quantas unidades. Ferro é 26 prótons e seria, né, 26 elétrons. Mas a carga dele é 2+, então eu tenho 24 elétrons. Então, 24. Aqui o P é 53, o elétrons é 54. O cobalto 2+, tem prótons 27. 2+ está dizendo que ele tem mais carga positiva ou mais carga negativa? Ele tem mais carga positiva. Quer dizer que para ter carga positiva, ele perde elétrons, sai elétrons. Então, de 27 saíram 2 elétrons, ficaram 25 elétrons. Número de prótons aqui, 20, número de prótons 30, né? Com a carga dele ali, ele ficou com 28 elétrons. E esse cara aqui, de 29, passou a ter 27 elétrons. Entenderam aqui? Essa parte? Tá. Agora sim, professor. Tá. Quando não entender, fala, professor, que eu paro e a gente volta tudo de novo. Agora, eu vou usar a cor amarela para representar os isoeletrônicos que são aqui de 18, tá?
Então, quais desses elementos químicos que têm 18 elétrons? Isoeletrônicos, você analisa o número de elétrons. Então, olha só, eu tenho aqui. Eita! Trem. Aqui. Eu tenho Ca com 18 elétrons. Eu tenho K com 18 elétrons. Eu tenho o Cl com 18 elétrons. Perfeito. Achei o primeiro isoeletrônico, né? Ou os primeiros isoeletrônicos. Aí eu tenho aqui com 10 elétrons, eu tenho o Na e o Mg. Tem mais algum com 10? Não. Tem mais algum isoeletrônico aqui? Tem mais alguém? Não tem, né? Ó, ninguém mais tem o mesmo número de elétrons. Então, esses aqui nós temos um total de 5 isoeletrônicos. Aí essas coresinhas aqui fica representando cada um desses isoeletrônicos. Certinho? Se alguém tiver Certinho, dúvida, professora. manda agora. Por enquanto, nada, professora. Beleza. Então, a Pra correção mim deu pra entender de boa. acabou. Então, a partir desse momento, eu vou parar a gravação. Deixa eu parar.